as crianças e as professoras e o professor. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Os irmãos vão aprofundar nesse tema, um lugar para a gratidão. Estamos estudando a revista O Caráter Cristão, e que Deus possa estar fortalecendo as nossas vidas, para que possamos ter um coração grato ao Senhor, por tudo que Ele é e tem feito por nós. 1 Tessalonicenses 5,18. Convido os irmãos mais uma vez a se colocarem em pé. Vamos ler esse texto para a nossa edificação. Todos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos dizer mais forte? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto, possa iluminar as nossas mentes, para que possamos entendê-lo e guardar essas verdades no nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar. Vivemos um tempo, meus irmãos, em que a gratidão tem se tornado rara. Em uma sociedade marcada pela murmuração, o mandamento bíblico de dar graças ao Senhor soa quase impossível. Mas Paulo não escreve esta passagem como uma sugestão ou um alvo inatingível. Ele escreve como uma verdade essencial da vida cristã. A gratidão não é apenas uma boa educação ou uma atitude nobre, é um estilo de vida espiritual. É um mandamento divino, é uma ordem divina, é uma resposta de quem Deus é e daquilo que Deus tem feito por nós em Cristo Jesus. A grande ideia dessa passagem é que a vontade de Deus para nós é que desenvolvamos uma vida de gratidão constante, não baseada nas circunstâncias, mas fundamentada em Cristo, enraizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E para entendermos como viver esta gratidão em todas as circunstâncias, nós iremos considerar 3 verdades essenciais que este versículo nos ensina. E a primeira verdade que nós podemos ver aqui é que o mandamento da gratidão, em tudo dai graça. Vamos a isso? Em tudo dai graças. Não é uma sugestão, é um mandamento, é uma ordem divina. O verbo dar aqui está no imperativo, dai graças, é um mandamento. Além do mais, meus irmãos, Paulo não diz dai graças por tudo, mas ele diz dai graças em tudo. Isso indica que mesmo nas dificuldades, nós devemos ter um coração agradecido. A gratidão não depende da situação, mas da nossa posição em Cristo, daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Em outras palavras, dar graças em tudo significa reconhecer que Deus está presente em todas as circunstâncias da vida. Dar graças em tudo significa confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. A palavra de Deus chega a dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nós podemos ver que o texto não diz que todas as coisas são boas. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E dar graças em tudo significa agradecer não pelo sofrimento em si, mas por quem Deus é em meio ao sofrimento. Segundo Calvino, ele chega a dizer que mesmo em nossas aflições, nós temos ocasião de agradecimento, nós temos uma ocasião de gratidão. E nós podemos ver esta verdade na vida de José. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi lançado para dentro de uma cisterna, depois ele foi resgatado e vendido como escravo, depois ele foi preso injustamente com uma falsa denúncia de assédio moral. Ele sofreu durante anos, ele ficou 2 anos na prisão, e no final de tudo, quando Deus o colocou como governador de toda a terra do Egito, e os seus irmãos então contritos e arrependidos diante dele,
Ele diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. José viu a mão providente de Deus atrás do intento mal dos seus irmãos. José reconheceu que o seu sofrimento foi o meio pelo qual Deus salvou muitas vidas. Se nada daquilo tivesse acontecido, José não seria o governador de toda a terra do Egito. Se os seus irmãos não tivessem vendido ele para os medianitas, José não estaria no Egito se tornando o governador de toda a terra do Egito e fazendo um plano para gerir os recursos do Egito e ter alimento no Egito para salvar aquela nação e também os seus familiares. Ele teve motivo de gratidão, meus irmãos, mesmo olhando para os anos de sofrimento, pois viu a mão providente de Deus atrás de tudo. Até na dor, até no meio do nosso sofrer, nós podemos ver a mão de Deus guardando a nossa vida, nos sustentando. Calvino diria que José entendeu a ternura de Deus em transformar o mal em bem. Deus pode transformar o mal em bem. Por isso nós devemos agradecer ao Senhor e devemos dar graças a Deus em tudo nós devemos dar graças a Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o motivo da gratidão, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Paulo ensina que nós devemos dar graça, porque isto é o que Deus quer de nós. É a sua vontade revelada. Ser grato é viver no centro da vontade de Deus. Dos 10 leprosos curados, apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: onde estão os 9? Onde estão os 9? Muitas vezes Deus faz tantos milagres na nossa vida e a gente não reconhece e para agradecer. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Se a gente fizer uma conta matemática, alguns chegam a dizer que 90% da população mundial é ingrata, apenas 10%. De 10 que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. Isso significa, meus irmãos, que a ingratidão fere o coração de Deus. No entanto, a gratidão honra o seu nome. Nós devemos honrar o nome de Jesus pela gratidão. Por isso o salmista Davi chega a dizer no Salmo 103, 2, dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Davi nos chama, meus irmãos, a lembrar das bênçãos de Deus, a saúde, a salvação, a provisão, a vocação, a proteção. Por isso ele chega a dizer: é Ele quem nos perdoa de nossas iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele quem nos livra da cova, é Ele quem nos coroa de graça e misericórdia, é Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Nós devemos agradecer a Deus por todas as suas bênçãos, por todos os seus benefícios. O grato, meus irmãos, é aquele que se lembra e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Você tem lembrado dos benefícios de Deus? Ou se esquecido deles em meio à correria? Em meio à correria da vida, você tem se esquecido ou se lembrado dos benefícios de Deus na sua vida e na sua família? Mas em último lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina o fundamento da gratidão. O texto chega a dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a gratidão verdadeira só é possível em Cristo. A chave para uma vida de gratidão não está em nós mesmos, mas em nossa união com Cristo. Ele sofreu, morreu, Ele ressuscitou por nós. Em Cristo nós temos todas as razões para agradecer, mesmo em lágrimas,
Em Cristo nós somos perdoados, nós somos redimidos, nós somos salvos. Em Cristo nós somos filhos adotivos de Deus, nós somos família de Deus, nós somos povo de Deus. Em Cristo não há mais nenhuma condenação. Em Cristo nós temos vida eterna. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz que nem vida nem morte, nem principados nem potestades, nem altura nem profundidade, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. Por isso, mesmo que tudo ao redor desabe, mesmo que tudo nesta vida seja destruído, quem está em Cristo tem motivos eternos para agradecer. Em Cristo nós temos paz com Deus, nós somos reconciliados com Deus. Em Cristo nós temos esperança no meio do caos. Em Cristo nós temos um futuro seguro. Nós temos a garantia do novo céu, da nova terra. Nós temos a garantia da nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. E nesse dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em Cristo nós temos um amor que não muda. O amor humano é variável. As pessoas podem nos amar hoje e odiar amanhã, mas o amor de Deus é um amor eterno, é um amor que jamais acaba. É um amor que ele foi demonstrado na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você já agradeceu hoje pela salvação que recebeu em Cristo? Você já agradeceu hoje porque Jesus te livrou da pior morte, a morte eterna, da condenação eterna? Refletindo sobre o tema, meus irmãos, um lugar para gratidão, a questão prática é fundamental. Como viveremos diante desse versículo tão importante para a vida cristã? Em primeiro lugar, viveremos com os olhos atentos à graça de Deus, à misericórdia de Deus, às maravilhas de Deus. A gratidão com perceber. Muitos vivem cercados de bênçãos e ainda assim reclamam porque não treinam seus olhos para ver a mão providente de Deus, a mão bondosa de Deus sobre nós. Estamos cercados de bênçãos, mas reclamando, murmurando. Vamos viver com mais sensibilidade, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, o ar que nós respiramos. Você não está pagando nada por isso. O oxigênio no seu pulmão, o prato de uma refeição, a comida no prato, o pão de cada dia, a presença dos que amamos, a família, os filhos, o esposo, a esposa, os livramentos contra os livramentos de incidentes e acidentes, acidentes domésticos, acidente do trânsito, acidente nas viagens. O Senhor tem nos livrado. E sobretudo a nossa redenção, sobretudo a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso resgate. Tome uma decisão na sua vida hoje. Comece o dia com uma oração de gratidão. Antes de pedir, agradeça. Agradeça por ter aberto os olhos, por respirar, por ter o pão de cada dia, pela provisão, pela família. Treine os seus olhos para ver o que Deus já fez na sua vida e na sua família. Quantos milagres, quantos feitos de Deus. Pouco tempo atrás eu estava acidentado e não pude andar durante 40 dias. Depois que eu andei e voltei a andar novamente, normalmente, eu pude agradecer a Deus. Como é importante você estar andando. Você pode levantar os seus braços. Você está vivo.
Depois da escola dominical, você ter o pão de cada dia. Treine os seus olhos para ver o que Deus já fez. Quantos já estiveram hospitalizados entre a vida e a morte no CTI? Deus poupou a sua vida. Quantos já sofreram um acidente e Deus te livrou da morte? E Deus nos livrou da pior morte, a morte eterna, nos dando Cristo, nosso Redentor e Salvador. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos com o coração cheio de louvor e não de murmuração. Gratidão e murmuração não cabem no mesmo coração. Quando damos graças a Deus, nós estamos honrando o seu nome. Quando damos lugar à gratidão, nós silenciamos a murmuração, a queixa, a reclamação. A vida pode ser difícil. Não estou dizendo que a vida é fácil. Jesus mesmo já nos disse isso. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas um coração grato, meus irmãos, muda a perspectiva de como nós olhamos a vida. Nós podemos ver como a murmuração fez mal na vida do povo de Israel, aquela geração que saiu do Egito, depois de 400 anos de prisão, de cativeiro, de escravidão. Os filhos de Israel saíram do Egito e foram para a terra prometida. E aquela geração que saiu 20 anos para cima, morreu no deserto por causa da murmuração, exceto Josué e Calebe. Exceto Josué e Calebe. Aquela geração ficou rodando praticamente 40 anos. Obrigado. Aquela geração ficou rodando 40 anos no deserto por causa da murmuração. E aqueles que saíram de 20 anos para cima foram sepultados no deserto por causa da ingratidão, por causa da reclamação. Deus fazia a água sair da rocha e o povo murmurava logo após. Deus mandava um maná do céu para sustentar o povo reclamava do maná do céu. Substitua cada murmuração por um motivo de gratidão. Reclamou do trânsito? Agradeça pelo carro. Reclamou do trabalho? Agradeça pelo sustento. Onde há murmuração, há fé, meus irmãos, a fé enfraquece. Isso faz lembrar a história de um homem comendo um cacho de banana e reclamando: "Oh, Senhor, só sobrou esse cacho de banana." E ele ia andando num caminho e reclamando porque ele estava comendo, só sobrou banana para ele comer naquele dia. E aí, quando ele olhou para trás, ele viu alguém sorrindo, comendo a casca da banana. Lição da história, meus irmãos: existem muitos que sofrem mais do que a gente e estão louvando a Deus apesar das lutas, apesar do sofrimento. Onde há louvor, Deus habita. Deus habita no meio dos louvores. Nós devemos agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua provisão e pela sua bondade para conosco. Por isso, diante de 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós somos chamados a fazer da gratidão um estilo de vida, não apenas uma reação ocasional, eventual, esporádica, porque a gratidão nos faz mais humildes, mais crentes, mais santos, mais dependentes de Deus, mais parecidos com Jesus. Jesus, meus irmãos, na noite que ele foi traído, ele pegou um pão e deu graça, dizendo: "Isto é meu corpo que é dado por vós." E depois ele pegou o cálice e deu graça e diz: "Isto é meu sangue que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim." Nós devemos ser parecidos com Jesus, porque Jesus, no momento da sua traição, ele agradeceu o Pai partindo o pão. Partindo o pão. Nós devemos tomar uma decisão hoje, meus irmãos, na escola dominical. Nesse dia, 25 de maio de 2025, nós devemos tomar uma decisão hoje. Todos os dias, pararei para lembrar e agradecer algo que Deus fez na minha vida. Será que você quer tomar essa decisão? Se você deseja tomar essa decisão, convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus.